falei com uma fonte antes do anúncio da renovação. É uma fonte muito ligada ao Arthur Jorge. E essa fonte me disse, tô em BH resolvendo questões aqui. Cara, nem passou pela minha cabeça. Aí depois tanta coisa. Aí depois eu mandei mensagem e falei assim, porra, e aí, meu? Ah, pô, óbvio, não podia falar. Era isso e tal. E tava lá, essa fonte estava lá por isso. E então até 2030, Bruno Andrade. Então renovou com isso, um mês, né? Um mês, 4 jogos. Um mês, 4 jogos. 4 jogos, 3 vitórias, uma derrota. E uma derrota pro São Paulo. Não, e assim, o que chama a atenção dessa renovação, que pode parecer uma loucura, uma renovação surpresa, trate você como achar melhor, mas o acordo do Arthur Jorge passa de 27 para 30. Por quê? Desejo do Pedrinho BH, desejo do dono da SAF Cruzeiro, e a sinergia de trabalho com o Arthur Jorge, o desejo do Arthur Jorge também de ter um trabalho longevo e principalmente ter se adaptado muito rápido ao que é o universo Cruzeiro. O Arthur Jorge vê um potencial muito grande no clube e no investimento. Obviamente que o Pedrinho vai colocar ainda mais ao longo desses anos de contrato no Cruzeiro. E assim, carta branca total para Arthur Jorge. Opa! Isso é muito importante a gente citar, que a conversa foi muito franca nesse ponto. Então o Arthur Jorge vai ter o poder do clube em algumas decisões e vai ter também, principalmente, essa questão que é importante da transição base profissional. Então o Arthur Jorge vai ser também uma figura importante no olhar para a base. Ele vai acompanhar os jogadores desde o começo das categorias mais jovens, claro, as pessoas trabalhando em conjunto com ele, mas o Arthur Jorge vai ter o domínio também da base e saber qual jogador vai ter futuro ali, qual jogador ele vai trabalhar e vai estar muito próximo da base, muito próximo do dia a dia, das tomadas de decisões ali da direção. Então assim, além do contrato de 2030 que o Arthur Jorge assina, deram ao Arthur Jorge carta branca para ele tomar decisões importantes dentro do clube. Vou abrir aspas para uma fonte do lado do Arthur Jorge sobre essa renovação relâmpago, abre aspas, muita confiança, muita ansiedade e também muito dinheiro. Ou seja, é um mix aqui que envolve confiança, uma certa ansiedade, o Pedrinho queria o quanto antes, já o Pedrinho é muito eufórico do lado positivo muitas vezes, evidentemente, muito dinheiro em cima da mesa, então o Arthur Jorge, ele renova o contrato até 2030 com um aumento salarial que já passa a valer no próximo mês, ou seja, a partir de maio ele já começa a receber um novo salário, esse aumento, automaticamente o valor da multa também sobe, e sobe para os dois lados, não quiseram informar o valor exato, mas essa multa rescisória tem o mesmo valor para os dois lados. Se o Arthur Jorge sair, tem que pagar X. Se o Cruzeiro demitir o Arthur Jorge, tem que pagar X também. E não é a totalidade do salário, como foi, por exemplo, com o Anselmi no Botafogo, ou lá atrás, como foi o Felipe Luiz no Flamengo. No caso de Arthur Jorge e Cruzeiro, eles definiram um valor. Não me passaram qual é o valor, mas não é a totalidade do salário, como costuma ser no contrato dos treinadores na Europa, enfim, portugueses ou não. Então,